mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. Conexão, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano. Conosco também a companhia sempre agradável da Uralci Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. E também com a gente a Proeste Nissan, na Tiradentes 1268. Na Proeste Nissan, dá negócio. Olha, fone 34023000, ligue, vai ter um consultor lá de plantão para te atender, pelo WhatsApp, enfim, mandar fotos para você de carros novos, seminovos, multimarcas. Fale com o consultor da Proeste Nissan no 34023000. Olha só, o programa Conexão de hoje, é claro, o assunto continua sendo o coronavírus, mas hoje a gente vai dar um enfoque diferente do enfoque que temos dado aqui na área da saúde. A gente vai falar um pouco dentro da história, quais foram, né, as epidemias ou as pandemias, o que a gente tem de, pelo menos, parecido com isso, né, com esse fenômeno que a gente está vivendo aqui no nosso planeta, em especial no Brasil agora. Professor Giba, que é professor de História do Colégio Sagrado e também do Colégio Cristo Rei, está com a gente aqui no programa Conexão. Ele também é da plataforma Decifrando Vestibulares e ele está aqui com a gente para falar um pouco sobre este tema, né, que, aliás, é o tema mais discutido dos últimos tempos, sem dúvida alguma. Giba, obrigado, professor, por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente. Boa noite. Boa noite, eu agradeço aí a todos vocês do canal, todos que acompanham, e estamos aqui para ajudar sempre. É isso aí. Bom, professor, eu queria primeiro saber assim, né? Existe alguma coisa próxima a isso que a gente está vivendo relatado na história, professor? Olha, Marcos, na história da humanidade, epidemias, pandemias sempre ocorreram. A diferença dessa pandemia agora, do Covid-19, é que essa epidemia é uma epidemia do século XXI, em meio a um processo de globalização, e podemos dizer que é uma pandemia também da era digital, ao ponto em que você tem o vírus se deslocando em questão de horas, de um continente para outro, né? Então, nesse sentido, essa nova pandemia, ela está marcando a história, porque nós podemos dizer que é uma pandemia da era digital, do mundo globalizado. Ela atingiu várias partes do mundo de uma forma muito rápida. Isso realmente, talvez até a informação, né? Em outras épocas a gente não tinha acesso a essa informação. E isso a gente vê que tem colaborado de certa forma e prejudicado em outras, né? Porque acaba gerando muitas vezes uma preocupação exagerada. Não estou dizendo que é esse o caso, né? Que há uma crítica muito contundente. Uhum. Às vezes a gente fala isso, porque diz que o assunto é sério e a gente precisa tratar ele com seriedade. Mas a verdade é que as coisas então aconteciam lá no passado, mas não tinham essa velocidade de informação, né, Gil? Não. Eu falo assim que esses processos eles acontecem na história e não vai ser a primeira pandemia, também não será a última pandemia. Hoje existe esses vírus, né, que são invisíveis. Então, é muito pior, muitas vezes, do que qualquer arma, porque a transmissão é muito rápida. E, ao longo da história, isso acabava acontecendo e há muito tempo atrás, nós não tínhamos os recursos da medicina, os recursos da ciência para identificar essas doenças, né? Então, muitas vezes, não se sabia nem como tratá-las. Se você pega, por exemplo, no século VI, nós tivemos a primeira grande pandemia da história, que foi conhecida como a praga ou a peste de Justiniano. E interessante que o mundo ali ficou aproximadamente 100 anos, do século VI ao século VII, passando por problemas epidemiológicos, problemas relacionados à peste negra. Tem gente que fala, a peste negra surgiu na Europa no século XIII, XIV, mas a peste já existia, né, desde o século VI. Então, esses momentos sazonais muitas vezes ocorriam, ciclos em que a peste voltava, acometia muitas pessoas, né, dessas doenças, e depois ela acabava havendo um controle epidemiológico, mas volta e meia essas pandemias ou epidemias sempre ocorreram no processo histórico.
Ô, Giba, e como é que é isso, né? O que uma pandemia, por exemplo, que se tem de registro na história assim, de que foi marcante mesmo, assim, porque me parece que sempre após uma situação como essa, o cenário se agrava, né? No aspecto Sim. econômico, mudanças sociais importantes acontecem pós-pandemia. Olha, é importante definir o seguinte, o que é uma epidemia e o que é uma pandemia, né? A epidemia é de caráter mais local, você tem uma transmissão mais regional, enquanto a pandemia ela atinge o quê? Outros países, outros continentes, né? Então, nesse sentido, as pandemias ou epidemias, elas sempre tiveram impactos econômicos na história. Se nós olharmos, por exemplo, a Europa do século XIII, século XIV, esse impacto se deu naquele momento em que a Europa está passando por uma transição feudo-capitalista, né? E nessa transição feudo-capitalista, o comércio ele sofreu um impacto muito grande com a disseminação da peste negra, da peste bubônica, né? Então, isso citando um caso da Europa no século XIII, XIV, XV, onde o impacto econômico foi gigantesco, mas isso acaba gerando também uma oportunidade da humanidade se reinventar. Por exemplo, no século XV, Johann Gutenberg, ele inventou a imprensa. Por que ele inventou a imprensa? Lembrando que naquele momento, no século XII, XIII, quem escrevia os livros, os escritos sobre conhecimento científico eram os padres copistas, eram membros da igreja que copiavam esses livros, né? E com a morte de muitos padres, muitos membros da igreja por conta da peste negra ou da peste bubônica, essa divulgação de informações, de conhecimento acerca até mesmo de questões religiosas tiveram mais dificuldades para se propagar. Então, o Gutenberg foi lá e inventou a imprensa de tipos móveis que ajudou nessa propagação da informação na Europa no século XV. É interessantíssimo isso, né? Quer dizer, então a gente pode esperar que dentro de um cenário como esse, que é um cenário ruim, né? Um cenário que realmente toda mudança, na verdade, é dolorosa e a gente tem, sem falar nisso, as baixas, as perdas, né? Que a gente não sabe calcular, né? Agora, com relação a números assim, Giba, de mortes e tal, qual foi o pior cenário até aqui? Olha, eu vou falar de alguns cenários, incluindo o Brasil, mas o pior cenário que se tem notícia da história foi a peste bubônica, né? Por suas características. Primeiro, surgiu na China, né? Foi disseminada na Europa, foi transmitida na Europa através dos navios mercantes que vinham do Oriente por exemplo, o rato, que é o vetor que transmite, que transporta ali a pulga que transmitia a Yersinia pestis, que era a bactéria que transmite a peste bubônica, rato ama porão de navio. Então, esses navios vinham do Oriente, ancoravam ali na costa das cidades italianas, e a partir dali eles encontravam condições propícias nessas cidades italianas, com falta de saneamento básico, falta de higiene. Ocorreu então a proliferação desses ratos e, consequentemente, a pulga, né, que ficava nesses ratos acabava picando as pessoas e transmitindo essa doença. Então, só para você ter uma ideia, a estimativa que nós temos é que entre os séculos 14 e 15, a população da Europa era de aproximadamente 75 a 80 milhões de habitantes. Essa população caiu para cerca de 48, 50 milhões de habitantes no século XV. Então, houve um número de mortes significativa para aquele contexto histórico, né? Que era um contexto qual que é o número, Giba, que você falou aí? 25 a 30 milhões de mortes. Então, de uma Europa de 75 a 80 milhões, sobraram apenas 50 milhões de pessoas. Você tem 30%, né? 30%, né, de uma região, de um continente, então, né?
E o impacto econômico disso é muito significativo. Então, foi nesse momento, por exemplo, falar... eu falo que eu gosto sempre de ter uma visão otimista das coisas, né? Eu acho que esse cenário atual a gente vai aprender muita coisa, vai se reinventar, enfim, o mundo vai se renovar, vai se reinventar a partir disso, porque é uma das características do ser humano, aprender com as suas tragédias, né? E naquele momento não foi diferente. Por exemplo, você tinha um comércio no interior da Europa, esse comércio precisou se deslocar, e esse comércio ele vai... Deixa eu te interromper rapidinho para o intervalo. Eu volto nesse ponto mesmo, a gente falar um pouquinho mais aí do aspecto comercial. Como é que foi isso lá nesse período? Né, para a gente tentar trazer um pouco para o momento que a gente vive aqui. Rapidinho intervalo, tá bom? Sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar de você, este é o plano. Conosco também a Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. E também está com a gente a Proeste Nissan, na Tiradentes 1268, na Proeste Nissan, dá negócio, Tiradentes 1268. A gente vai rapidinho para o intervalo e volta na sequência com muito mais no Conexão de hoje, falando sobre as pandemias dentro da história mundial. Com o professor Giba aqui no Conexão. Rapidinho a gente volta, até já. Agora eu vou falar da Oral Sim Implantes. Eu quero falar da Oral Sim porque o recado de hoje é uma lista sobre a importância de uma mastigação eficiente e uma lista de benefícios à sua saúde. Olha só, preste bem atenção. Primeiro, uma boa mastigação permite uma digestão adequada. Segundo, você absorve melhor os nutrientes e o seu organismo fica mais forte. Terceiro, melhora demais a sua imunidade. Quarto, você pode comer todos os tipos de alimentos. Quinto, você sente melhor o gosto da comida. Viu só quanta coisa? É por isso que a Oral Sim fala tanto sobre o tratamento com implantes dentários, porque a saúde começa pela boca. A família Oral Sim está à sua disposição sempre. Tenha a sua mastigação e o seu sorriso de volta. Oral Sim, o sorriso do Brasil. Na minha ausência, eu provoco medo, vergonha, tristeza, mas já estive presente em diversos momentos da sua vida. Eu aproximo as pessoas, abro portas e faço uma enorme diferença. Posso ser amarelo, forçado, autêntico, e você pode até me segurar, mas eu acho difícil. Sozinho movimento os músculos do corpo em uma curva única e singular. Vou de orelha a orelha, do mais jovem ao mais idoso, do homem à mulher. Eu alivio o estresse e posso dar fim a uma guerra. Eu sou capaz de levar cor aos olhos, música aos ouvidos e uma sensação indescritível de prazer. Eu sou o sorriso. E neste momento, sem beijos, sem abraços, sem apertos de mão, sou eu. A maior forma de demonstrar carinho e afeto. Faça a diferença com o seu sorriso. Oral Sim. Nosso carinho constrói sorrisos. Você sabia que a Unimed Marília disponibiliza uma central de informações sobre o coronavírus? Por meio dela, você, beneficiário ou não, poderá tirar dúvidas sobre o que é Covid-19, quais medidas de proteção que você pode executar, o que fazer em caso de sentir algum sintoma e muito mais. O atendimento é realizado por profissionais da saúde e funcionam das 7 às 23 horas, de segunda a segunda. Entre em contato pelo número 0800 201 2500. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Na Fisiocenter Spa, você encontra estética facial e corporal, programa de emagrecimento, equipamentos para redução de gordura, celulite e flacidez, carboxiterapia. Dia do Spa, massagens modelador e detox, drenagem linfática, lipochoque, limpeza de pele, peeling, laser, clareamento, design de sobrancelhas, pilates,
funcional, academia, hidrobike, hidroginástica, hidromassagem, fisioterapia, RPG e muito mais. Atendemos diversos convênios. Venha para Fisiocenter Spa. O que você quer ser quando estiver pronto para ser? É essa a pergunta que transforma os planos em realidade. Querer o improvável, o surpreendente, o inovador. Hoje é o minuto zero da sua vida. Não retroceda. Seja seletivo. Presenteie-se com experiências estimulantes e desafiadoras. Matricule-se. Pós-graduação Unimar. Especializações e MBAs em diversas áreas. Mestrado e doutorado em Direito, mestrado em Saúde e mestrado profissional em Medicina Veterinária. Transforme seu futuro. Inscreva-se. De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano. Também está com a gente a Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. O sorriso do Brasil está na Oral Sim Implantes Dentários. Também está com a gente a Proeste Nissan, a Tiradentes 1268, na Proeste Nissan, dá negócio. Olha, 3402-3000 é o telefone da Proeste Nissan. Você vai ter lá sempre um consultor de plantão, pode te passar as fotos pelo WhatsApp, te dar toda a assistência, a questão de documentação, o que é necessário, tanto também para PCD, enfim, você tem todas as informações para seminovos, 0 quilômetro, com a galera da Proeste Nissan, que é uma equipe boa de negócio. Pode, 3402-3000, Proeste Nissan. O programa Conexão de hoje está conversando aqui com o professor Giba, que é professor do Colégio Cristo Rei, também do Colégio Coração, decifrando vestibular, falando um pouco sobre as pandemias na história. E a gente quer falar aqui um pouco com o professor Giba sobre, dando sequência, né? Ele falava aqui da questão do comércio. Como é que o comércio enfrentou esse momento lá entre os séculos XIV e XV aí da peste negra, Giba? Então, foi uma situação em que os comerciantes eles precisavam encontrar novas rotas, né? E essas rotas eram pelo interior da Europa. Então, nós vamos ver que a partir do século XV começa um movimento, isso graças também a outros processos, não só a peste, né? Mas você tem uma convergência de fatores aí que contribui para a expansão marítima, né? Então, no século XV começa um processo de expansão marítima, no sentido de acho que travou o professor, nós tivemos um problema com a conexão do professor Giba. Deixa eu ver se a gente consegue retomar aqui com o pastor Giba. Voltou. Perdão. Voltou, professor? Voltou. Tinha caído aqui. Não, tranquilo, vamos lá. Vamos dar sequência aí, então. Ao vivo é assim mesmo, né? E em época de pandemia, a gente está aprendendo um novo formato através do Zoom aqui que a gente está fazendo. Enfim, vamos lá. Qual foi a... Você pegou a última parte? Chamei até te chamei de pastor aqui. Eu falei, pastor Giba, professor. Vejo que és profeta. Muito bom. Vamos lá. Ô, Giba, mas vamos retomar até para a gente não perder o fio da meada aqui. O comércio, como é que ele enfrentou? Qual foi o percurso que ele fez aí pós essa pandemia lá? Então, eu não sei se captou isso na última parte, mas um dos resultados aí dessa pandemia, da peste negra, foi a expansão marítima que resultou na descoberta do Novo Mundo, da América, né? Então, teve um resultado, no final das contas, um resultado bom. Porém, né, nós tivemos aí certas doenças que foram trazidas para os nativos aqui na América, né? Então, você tem o sarampo, a gripe, né, que já existia na Europa, e que acabou sendo trazida para cá. E eu achei muito interessante, porque o ministro da Saúde, ele comentou esses dias sobre a questão do coronavírus, do Covid-19, nas comunidades indígenas, né? Ele fala que, por natureza, os nativos, os índios, eles têm uma baixa imunidade, eles não têm anticorpos para determinados tipos de doenças, né? Então, isso lá no século
XVI, quando os europeus começam a vir para cá com as grandes navegações, essas doenças serão disseminadas aqui nas tribos indígenas e nós vamos ter aí uma perda de aproximadamente 25 a 30% das comunidades indígenas da América por conta da disseminação de doenças. Caramba. Travou de... Alô? Tá de volta, pode continuar. Então, Você está falando dessa perda aí dos indígenas aí, muito, muito cruel, né? De 25 a 30% das comunidades indígenas foram dizimadas por conta das doenças, como sarampo. A gripe matava os nativos, né? Isso foi trazido pelos europeus no século XVI, né? Ô, Giba, bom, e aí, quer dizer, aí nós temos, depois dessa daí, desse século XIV e XV, né, que nós tivemos, depois nós tivemos algum outro evento assim que chame a atenção, que tem um registro na história, que faz até parte aí do cronograma escolar? Sim, nossa, tem muita coisa a respeito de pandemias, né? Você vai ter as pandemias de guerra na Europa, por exemplo, no século XIX, você vai ter surto de sarampo, surto de varíola, você vai ter o surto de tifo, tuberculose, mas o que matou muito foi as pandemias de guerra, né? O tifo, por exemplo, era conhecido como a doença da campanha, a doença de campanha, porque muitas guerras na história foram decididas por conta da disseminação de uma doença como o tifo. E isso volta e meia acontecia. Napoleão Bonaparte, por exemplo, quando ele invadiu a França, nós vamos ter ali um exército de 800 mil homens que invadiram a França, sobraram apenas 150 mil. Parte morreram com frio, mas muitos morreram de tifo. E na Primeira Guerra Mundial, outro surto de tifo. Na Segunda Guerra Mundial, outro surto de tifo também. E é interessante notar que isso se dá também pelas condições terríveis, né, que esses soldados lutavam nas trincheiras, né, condições onde a saúde, né, se degenerava muito rápido por conta de toda uma precariedade que existia dentro dessas batalhas. Ô, Giba, e o Brasil, né? Como é que o Brasil está na história nesse cenário, né? Aonde que o Brasil aparece que tem ali um registro falando assim, olha, essa foi cruel com o nosso país. Alô, som. Tá me ouvindo, Marcos? Tá me ouvindo? ouvindo. Você me ouve bem, não? Tá. Agora sim, porque deu uma cortada aqui, mas eu entendi. Você quer que eu repita a pergunta? Eu queria te perguntar o seguinte: no Brasil, né, quando é que nós tivemos assim um registro de uma situação que mereça mesmo aí o registro de dizer assim, olha, essa situação, essa pandemia ou essa epidemia matou muita gente, foi cruel com o nosso país? Quando que se tem um relato disso? Sim, Marcos. O problema do Brasil, você tem essa questão da pandemia, que quando atinge o país, essas pandemias são assim, graves, porque atinge grande parte da população, e isso se soma também à nossa situação socioeconômica, né? Então, hoje você tem parte da população morando em favelas, mas isso não era diferente no início do século XX, por exemplo. Então, tivemos epidemias, pandemias que começaram na Europa e que foram trazidas para o Brasil, né, em navios da Inglaterra, navios mercantes do próprio Brasil. Nós tivemos o caso que o nosso presidente da República, Rodrigues Alves, no seu segundo mandato, ele foi acometido de gripe espanhola em 1918, veio a falecer o presidente do Brasil. Mas é interessante que e eu estou falando dessa pandemia da gripe espanhola que ocorre no início do século XX, que vai matar muita gente, cerca de 60 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, estima-se aí que nós teremos
entre 1 milhão, 2 milhões de mortes, e isso se soma também às condições precárias da população brasileira, né? E esse surto mesmo da gripe espanhola acaba vitimando muitas pessoas, e o que acaba também contribuindo para as questões sociais, né? Porque creio que muitos já ouviram falar da revolta da vacina, que ocorreu um pouquinho antes, em 1904, porque o Brasil também, além do surto da gripe espanhola, que foi depois da Primeira Guerra Mundial, no início ali do século XX, 1904, o Brasil teve surto de varíola, febre amarela, que levou... Essa revolta da vacina. Então, em 1904, você tem uma situação em que o Rio de Janeiro ele passa por uma epidemia de sarampo, varíola e principalmente febre amarela. E por que isso gera uma revolta, né, essa pandemia? Você tem um descaso do Estado brasileiro com a saúde, com o saneamento básico. Então, no início do século XX, o que aconteceu? O prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, e o Rodrigues Alves, que lá na frente vai morrer de gripe espanhola, eles resolvem fazer uma urbanização da cidade do Rio de Janeiro, acabando com os cortiços que existiam ali no centro do Rio, né? E simplesmente eles desalojam essas pessoas não têm para onde ir, acabam indo para o Morro da Providência, iniciando aí um processo de construção de favelas, né? Em 1903, 1904. O fato é que isso vem acompanhado da pandemia, ou nesse caso aí, especificamente do Brasil, uma epidemia de varíola e febre amarela. E aí o governo, nas suas decisões, eles resolvem vacinar toda a população, impondo a vacinação, obrigando a população a se vacinar sem nenhum tipo de conscientização. Por que você está tomando a vacina? Por que você vai tomar? Por que você precisa se vacinar? E a população não entendeu nada daquilo quando viu brigadas, exércitos de sanitaristas subindo a favela para vacinar a população se revolta, né, Marcos? E aí foi... Eu vou pegar daí, a gente volta depois do intervalo para falar um pouco mais sobre isso. Revolta da vacina, a gente já está com o tempo estourado aqui nesse segundo bloco, rapidinho intervalo, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano. Oral Sim, implantes dentários, a rede de clínicas número 1 implantes dentários do Brasil, e Proeste Nissan, a Tiradentes 1268, na Proeste Nissan dá negócio, seminovos multimarcas com garantia e qualidade você encontra na Proeste Nissan. E a gente volta na sequência para falar mais sobre as pandemias na história com o professor Giba, professor de História do Colégio Cristo Rei, do Colégio Sagrado e também da plataforma Decifrando Vestibulares. A gente volta na sequência. Até já! Agora eu vou falar da Oral Sim Implantes. Eu quero falar da Oral Sim porque o recado de hoje é uma lista sobre a importância de uma mastigação eficiente e uma lista de benefícios à sua saúde. Olha só, preste bem atenção. Primeiro, uma boa mastigação permite uma digestão adequada. Segundo, você absorve melhor os nutrientes e o seu organismo fica mais forte. Terceiro, melhora demais a sua imunidade. Quarto, você pode comer todos os tipos de alimentos. Quinto, você sente melhor o gosto da comida. Viu só quanta coisa? É por isso que a Oral Sim fala tanto sobre o tratamento com implantes dentários, porque a saúde começa pela boca. A família Oral Sim está à sua disposição sempre. Tenha a sua mastigação e o seu sorriso de volta. Oral Sim, o sorriso do Brasil. Na minha ausência, eu provoco medo, vergonha, tristeza, mas já estive presente em diversos momentos da sua vida. Eu aproximo as pessoas, abro portas e faço uma enorme diferença. Posso ser amarelo, forçado, autêntico, e você pode até me segurar, mas eu acho difícil. Sozinho movimento os músculos do corpo em uma curva única e singular. Vou de orelha a orelha, do mais jovem ao mais idoso, do homem à mulher. Eu alivio o estresse e posso dar fim a uma guerra. Eu sou capaz de levar cor aos olhos, música aos ouvidos e uma sensação indescritível de prazer. Eu sou
o sorriso. E neste momento, sem beijos, sem abraços, sem apertos de mão, sou eu, a maior forma de demonstrar carinho e afeto. Faça a diferença com o seu sorriso. Oral Sim. Nosso carinho constrói sorrisos. Você sabia que a Unimed Marília disponibiliza uma central de informações sobre o coronavírus? Por meio dela, você, beneficiário ou não, poderá tirar dúvidas sobre o que é Covid-19, quais medidas de proteção que você pode executar, o que fazer em caso de sentir algum sintoma e muito mais. O atendimento é realizado por profissionais da saúde e funcionam das 7 às 23 horas, de segunda a segunda. Entre em contato pelo número 0800 201 2500. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. O que você quer ser quando estiver pronto para ser? É essa a pergunta que transforma os planos em realidade. Querer o improvável, o surpreendente, o inovador. Hoje é o minuto zero da sua vida. Não retroceda. Seja seletivo. Presenteie-se com experiências estimulantes e desafiadoras. Matricule-se. Pós-graduação Unimar. Especializações e MBAs em diversas áreas. Mestrado e doutorado em Direito, mestrado em Saúde e mestrado profissional em Medicina Veterinária. Transforme seu futuro. Inscreva-se. Na Physiocenter Spa você encontra mais saúde e qualidade de vida. São diversas atividades aquáticas com acessibilidade para todas as idades. E também grupos de alongamento, programa de treinamento e emagrecimento, pilates, RPG, academia supervisionada, massagens relaxantes, modeladora e detox, estética, spa, fisioterapia em geral e muito mais. Atendemos diversos convênios. Venha para a Physiocenter Spa. Agora eu vou falar da Oral Sim Implantes. Eu quero falar da Oral Sim porque o recado de hoje é uma lista sobre a importância de uma mastigação eficiente e uma lista de benefícios à sua saúde. Olha só, preste bem atenção. Primeiro, uma boa mastigação permite uma digestão adequada. Segundo, você absorve melhor os nutrientes e o seu organismo fica mais forte. Terceiro, melhora demais a sua imunidade. Quarto, você pode comer todos os tipos de alimentos. Quinto, você sente melhor o gosto da comida. Viu só quanta coisa? É por isso que a Oral Sim fala tanto sobre o tratamento com implantes dentários, porque a saúde começa pela boca. De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar de você, este é o plano. Conosco também a Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Também está com a gente a Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1, e a Proeste Nissan, Tiradentes 1268, na Proeste Nissan dá negócio. Olha só, o programa Conexão de hoje batendo um papo com o professor Giba, que é professor do Colégio Cristo Rei de Marília, também do Colégio Sagrado Coração e professor da plataforma Decifrando Vestibular, está aqui com a gente falando um pouco sobre as pandemias na história. Professor Giba, mais uma vez te agradecer aqui pela presença, a gente está indo aqui para o último bloco, mas eu queria pegar o finalzinho ali que você contava sobre a revolta das vacinas. Por que eu quis falar um pouco sobre Revolta isso? da vacina. Revolta da vacina, né? Da vacina. Que era para vacinar o pessoal lá e eles não quiseram, não entenderam. Na verdade, foi uma falta de comunicação, foi isso? Ou se tinha já aquilo que hoje existe, uma campanha em rede social, gente também contra a vacina? Como é que rolou de verdade? Você tem uma situação em que o Estado obriga as pessoas a sair das suas casas, das suas antigas casas e ir para o morro, para morar em favela. E depois o Estado vem falando que vai vacinar todo mundo para não morrer. Mas, na verdade, a vacinação é que você tem que imunizar todo mundo, né? E na verdade, foi uma vacinação organizada, estabelecida pelo Oswaldo Cruz, sanitarista Oswaldo Cruz, né? Havia, sim, a necessidade de vacinar a população. O que eles esqueceram de fazer era avisar a população de que eles precisavam ser vacinados, né? Então, os últimos
vamos vacinar todo mundo, mas esqueceram de avisar o povo. E quando subiram lá para vacinar, a população se revolta. E aí você tem os políticos, né? Você tem a politização disso tudo, porque os opositores do governo começaram a disseminar fake news, dizendo que os sanitaristas queriam ver a bunda das mulheres, as nádegas, né? Queriam ver o colo das mulheres. E aí esse fake news, né? Esses boatos da época se generalizaram e a população então ficou ali revoltada, desceram para o centro do Rio de Janeiro, viraram bondinho, quebraram lojas, quebraram tudo nessa época. Precisou do exército, e aí que tá, né? Precisou das Forças Armadas e os caras chegaram com aquele carinho todo, né? Para cuidar da população, para conter a revolta. Cidadão, por gentileza, né? Se recolha, né? Por favor, vamos até a sua residência, cidadão. Nós vamos lhe acompanhar. A gente sabe como é que é essa abordagem. Desculpa, o engraçado disso tudo, né? Não é engraçado, né? Mas foi que os líderes da revolta, quem eles identificaram ali que era líder, né? Pegaram esses caras, prenderam e enviaram lá para o Acre para trabalhar na estrada de ferro Madeira Mamoré. Se não morreu. Madeira Mamoré teve doenças lá também, né? Lá tinha o que era mesmo lá, Giba? Malária. Se não morreu de febre amarela no Rio de Janeiro, vai morrer de malária no Acre, né? Pois é. Madeira Mamoré. Que coisa. Bom, então esse acabou sendo aí o ápice, assim, a gente diria, de pandemias no Brasil, né? Que viveu um cenário crítico. Levando em consideração que hoje ainda você tem doenças causadas pela falta de saneamento, você tem a cólera, que ainda mata muita gente, você tem sarampo, você tem até algumas doenças que foram consideradas erradicadas e que estão voltando, né? Então, é uma questão assim, da gente se preocupar, porque do século XX para cá, o nosso sistema de saúde ele é muito fragilizado, apesar de ser um dos melhores do mundo, como muitos políticos falam, né? Você tem um país de dimensão continental e a preocupação hoje é que outras... Porque qual é a preocupação com o Covid-19, né? Você tem uma doença a mais que vai pesar lá no sistema de saúde, né? Com certeza. Giba, essas doenças que antecederam, né? Essas epidemias que antecederam e pandemias que antecederam o Covid-19 aqui. A gente tem lá a SARS e também a gripe suína, H1N1. Sim. Isso já está registrado na história? Já faz parte do cronograma escolar? Vocês já citam isso? Não, a SARS nem muito. H1N1 também, até hoje, assim, tirando a literatura acadêmica, literatura escolar, sim, apostila, material apostilado, não cita esses casos. Isso, por ser muito recente, você acredita? Mais para frente isso pode entrar para a história ou não? Se fosse para entrar, já era para ter... Não, eu acredito que existe aí um descaso até mesmo de citar essas epidemias. Não houve essa preocupação, não ocorreu essa preocupação. Agora, o impacto do Covid vai ser muito mais significativo, porque você tem o H1N1 que atingiu uma proporção grande, mas a transmissão não era tão elevada, né? Hoje você tem um vírus que a transmissão dele é muito rápida e é muito fácil, né? E um vírus que se deslocou pelo planeta assim, de uma forma muito rápida, né? Sim. Então, nesse sentido, essa pandemia ela vai ser lembrada aí nos próximos 30 anos, aí ainda vai estar nos livros de história e vai requerer aí um estudo mais aprofundado sobre isso. E, indiscutivelmente, isso afeta todo o planeta, né? Isso não é algo exclusivo do Brasil, né, Giba? Não. Você tem outros, você tem a Índia, imagina na Índia, você tem mais de 1 bilhão de 1 bilhão de habitantes. Vivendo em situações muito parecidas do que as camadas mais pobres vivem aqui no Brasil, né? Então, em favelas, na África, por exemplo. Então, do jeito que o vírus se disseminou, e na hora que ele começar a atingir essa população mais pobre, né? Porque foi um vírus que veio
da classe mais alta, né? Das pessoas que viajavam muito, né? Viajam muito, mas ele vai se propagando, ele vai se disseminando, ele vai atingir outras camadas também. Então, a gente está aí para esperar, para ver, né, como que vai ser o comportamento desse vírus nessas populações mais pobres. E aí a gente não pode esquecer da África e de alguns países da Ásia também. Ô Giba, a gente tem aqui também, deixa eu registrar aqui, professora Gabriele Vitorino está na audiência, assistindo aí. Oi, Gabi, tudo bom? Está te mandando um abraço aí, viu? O Carlos Herrera também, valeu, Carlos, boa noite. Danilo Pereira, estamos pedindo para mandar um abraço para a irmã dele, Deide Costa. Ah, tá. É pegadinha isso aqui, né? Me pegou, eu caí nessa. Mas é isso aí. Fui vítima. Me da pegou. Trollagem. Fui trollado, mas tudo bem, está valendo, está valendo. Ô, Giba, vamos falar um pouco agora, a gente está caminhando para o final do programa, quero te agradecer muito, mas queria que você aproveitasse e falasse um pouco, estou vendo que você está aí com a camiseta Decifrando Vestibulares, a gente falou um pouco da história aí, né, das pandemias, então eu queria que você falasse um pouco dessa plataforma aí que está surgindo, né? Sim, Decifrando Vestibulares, o Decifra, né, ele está vindo aí com toda uma estrutura inovadora, dentro de uma nova perspectiva da educação, da área da educação, que é o ensino à distância, e nós estamos desenvolvendo aí isso que, para muita gente, vai ser uma solução, muitas vezes um recurso a mais, sem tirar a questão da necessidade do ensino presencial, mas vai ser uma ferramenta a mais que vai contribuir aí para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem aqui na região de Marília e, se Deus quiser, futuramente no Brasil também. E é específico, né? Para vestibular mesmo, né? Para Enem e vestibular. A gente começou no ano passado, quando eu falo assim, um grupo de 5 professores. Hoje nós estamos em aproximadamente 17, 18 professores, e nós começamos com essa iniciativa de um ensino voltado para o Enem. E foi muito promissor o nosso início em 2019, e nós ampliamos agora o Decifrando para mais professores e estamos construindo a nossa plataforma, e em breve vocês vão ter novidades aí. Né? Eu falo que o Decifra vai ser o futuro Netflix da educação, né? E vai ser uma ferramenta grandiosa onde o aluno vai entrar, eu quero aprender história, eu quero aprender determinado assunto da história, ou determinado assunto da matemática. E hoje nós temos outras plataformas do mercado, mas o Decifra, ou Decifrando Vestibulares, ele tem esse algo a mais, que a gente não pode abrir tudo agora, mas futuramente aí a galera vai tomar conhecimento dessa plataforma que é inovadora. Legal. Aliás, Giba, queria que você falasse um pouco, a gente está nesse cenário todo aí, esse vai ser um ano que talvez os alunos necessitem assim, de uma maneira ainda mais intensa e mais importante por essa parada aí, hein? Sim, sim. Nós temos agora, né, muitas escolas decretaram férias, nós temos uma situação ainda que é uma incógnita para maio, se nós vamos retornar com o ensino presencial ou ensino à distância, né? Mas é uma coisa que o Brasil já vinha experimentando, os cursos EAD, né, ensino à distância, mas é uma situação em que, diante de toda essa pandemia, né, o professor ele tá tendo que se reinventar também, né? Então, vai acabar que essas plataformas de ensino à distância, de aula online, vai ganhar seu espaço também, e isso somado ao ensino presencial tem muito a agregar ao conhecimento do aluno. Legal. Professor Giba, muito obrigado pela sua atenção, pela sua participação no programa Conexão de hoje, falando aqui sobre as pandemias na história. Muito obrigado, foi uma honra e uma alegria te receber. Eu espero recebê-lo numa outra oportunidade. Obrigado, boa noite. Boa noite. Cuidem-se, lavem as mãos e fiquem em casa. É isso aí. Mandar um abração para sua filha Débora também, que deu uma assistência
fantástica para a gente aí, para colocá-lo no ar. Sim, obrigado. Um abraço. Valeu, Giba. Grande abraço. O programa Conexão fica por aqui, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar de você, este é o plano. Também está com a gente a Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Oral Sim Implantes. Também com a gente a Proeste Nissan, seminovos multimarcas com garantia. Você encontra na Proeste Nissan e o seu 0 km também, o 0 km do seu sonho Kicks. Frontier, Versa, March, Sentra, seja qual for a sua escolha, você vai fazer o melhor negócio na Proeste Nissan. Fone 3402-3000, ligue e fale com o consultor, tem sempre um de plantão para te atender com todo carinho, mesmo nesse período. O nosso Conexão fica por aqui, está de volta na quarta com mais um programa. Ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br.